Shalom, shalom, queridos. Estamos retomando o Evangelho de João e hoje vamos começar a ministrar no capítulo 2 do Evangelho de João. E queremos ler do versículo 1 ao versículo 12, as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que maravilha! Jesus está na cidade de Caná da Galileia. Ele foi convidado para um casamento. E ali, nesse casamento, Jesus vai manifestar sua glória. Ele vai manifestar o seu poder. Ele vai estabelecer um milagre de transformação. E, queridos, vejamos aqui alguns fatos importantes. Na agenda de Jesus, havia espaço, sim, para celebrar as alegrias da vida. Jesus não era carrancudo. Jesus era um mestre agradável. Ele amava os pecadores. Ele odiava o pecado. Mas não esqueçamos de que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. E Jesus está justamente numa festa de casamento. Então, é muito significativo que Jesus tenha aceitado o convite para um casamento, pois ele não veio tirar a alegria e o prazer dos seres humanos. Ele é a nossa alegria. Ele é a alegria dos homens. Ele é a nossa paz. Ele é a fonte de toda a bênção. Então, o que nós vamos concluir
é que Jesus, quando operou esse primeiro milagre numa festa de casamento, ele faz cair por terra o pensamento vigente de que a religião rouba da vida a felicidade da vida, ou de que a lealdade a Cristo não se coaduna com a expansividade dos espíritos e com os prazeres inocentes. Não, queridos, não. Jesus é a nossa fonte de felicidade. E ele está numa festa de casamento para manifestar o seu poder, para cooperar com a alegria dos noivos, para ser bênção naquele lugar. Ele está ali também para concordar com a instituição estabelecida pelo seu Pai, o nosso Deus Yahvé. Não esqueçamos de que a instituição casamento foi a primeira instituição estabelecida por Deus, família. Então foi Deus que celebrou o primeiro casamento no Éden, o casamento entre Adão e Eva. E Jesus está ali para ratificar, para confirmar o que o seu Pai Yahvé estabeleceu. Tá certo? E o que diz a palavra de Deus a respeito do casamento? Olha o que diz a palavra de Deus, né? Em Hebreus 13:14, a Bíblia diz: sejam honrados entre todos o matrimônio. Em Gênesis 2:24, foi Deus quem instituiu o casamento. Em 1 Timóteo 4:3, nós temos aqui que a proibição do casamento é uma doutrina do anticristo e não de Cristo, tá? O casamento é uma instituição divina e uma fonte de felicidade tanto para o homem como para a mulher. E na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai comparar o amor que Jesus tem à sua igreja. Ele vai trazer como modelo o casamento. Então ele mostra que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele manda que o marido ame a sua esposa na mesma qualidade de amor de Jesus Cristo, e que a esposa submeta-se ao seu marido, assim como a igreja se submete a Cristo. Então, Jesus foi, amados, a esta festa com seus discípulos em Caná da Galileia, mostrando que ele aprova as alegrias sãs. Ele aprova as alegrias sãs e santifica o casamento, bem como nossas relações sociais. Jesus celebra conosco nossas alegrias. Então, Jesus fica muito feliz com o seu povo. Ele fica feliz com a sua família. Ele fica feliz quando você é aprovado no vestibular. Ele fica feliz quando você alcança uma promoção na empresa que você trabalha. Você orou, você buscou e Jesus se alegra com você. Ele se alegra conosco, ele se alegra com o seu povo. Veja o que diz o teólogo John MacArthur. Ele afirma: ao comparecer à festa de casamento e realizar-lhe seu primeiro milagre, Jesus santificou a ambos. Tanto a instituição do casamento como a cerimônia pública de casamento. O casamento é a sagrada união entre um homem macho
e uma mulher fêmea, na qual ambos se tornam uma só carne aos olhos do nosso Deus Yahvé. Larry Richards, ele explica, né, que os casamentos judaicos eram realizados em 2 etapas. Primeiro, o noivado. O noivado envolvia um contrato entre 2 famílias. O casal que noivava já era considerado marido e mulher. Foi o que aconteceu com José e Maria. Eles eram noivos, eles estavam desposados. Quando o anjo Gabriel chegou na cidade de Nazaré e proclamou uma palavra bendita, trouxe o anúncio do nascimento de Jesus, declarando àquela virgem ali em Nazaré: a virtude do Espírito te cobrirá e o ente que te há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Então, Maria e José, eles estavam desposados, né? E o noivado, na cultura judaica, não podia ser anulado, né? Então, veja, o casal que noivava já era considerado marido e mulher. A união em si acontecia 1 ano depois, quando o noivo ia à casa da noiva com seus amigos e a trazia para o seu noivo lá, ou melhor, para o seu novo lá. Então a gente vai perceber aqui que essas 2 fases, né? O noivado e o ano depois a união marital, que era justamente quando o noivo ia à casa da noiva com seus amigos, com todo aquele cortejo, e trazia a noiva para o seu novo lar, aquela casa que o noivo trabalhou 1 ano, né, para concretizar o casamento. Por isso que Jesus disse que, lá em João 14, que ele foi preparar para nós um lugar, né? Ele assina a sua ketubá a nosso favor, né? Quando ele ministra a Páscoa e a ceia do Senhor, ali é um contrato de noivado que Jesus estabelece com a sua noiva, com a sua igreja, e ele volta para a casa do Pai para preparar a casa da noiva, para preparar a nossa casa. E ele deixa aqui na terra o seu amigo, o Espírito Santo, que está dia após dia nos adornando para esse grande dia, que é o dia do nosso casamento. A igreja vai casar-se com Jesus, chegará esse grande dia, né? Então o Espírito Santo está nos ornando, removendo as manchas, as rugas, os defeitos. O Espírito Santo está nos santificando, o Espírito Santo está nos alertando dia após dia. A gente está se preparando para esse casamento, porque Jesus vai voltar para nos buscar. Ele deixou o penhor da nossa herança, que é o Espírito Santo, e muito breve ele virá para este grande acontecimento, que é o casamento de Jesus com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a festa, amados, de um casamento judaico poderia durar até 1 semana. Está em Juízes 14, do versículo 10 ao versículo 18. E a noiva e o noivo eram tratados como rainha e rei. Já William Hendricks declara que, de acordo com João 3, 29 e Apocalipse 19, 7, que eu vou ler para você, João 3, 19 declara o julgamento, ou melhor, João 3, 29 declara:
O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Alegremo-nos e exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, nós vemos aqui, nesses dois textos, né, a preparação da noiva. Jesus é o noivo que, com sua encarnação, obra de redenção e sua manifestação final, vem para a sua noiva, a igreja. Como então Jesus não honraria aquilo que simboliza o próprio relacionamento com seu povo? O ministério terreno de Jesus começou com o casamento, e a história humana terminará com o casamento. No final da história humana, o povo de Deus celebrará as bodas do Cordeiro. Então, meus amados em Cristo, Jesus estava numa festa de casamento porque o Espírito Santo, na sua agenda, predeterminou a presença de Jesus naquele casamento. Porque Jesus, como Filho de Deus, ele veio para dizer um sim a tudo que o Pai instituiu. E o Pai instituiu o casamento. E o casamento foi honrado por Jesus na festa de Caná da Galileia. Jesus transforma a água em vinho. Na próxima aula, nós falaremos exclusivamente sobre esse tremendo milagre de Jesus, onde ele manifestou a sua glória, o seu poder, a sua divindade nesta festa de casamento. Shalom, shalom.